Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre um assunto bem recente que iniciou-se a sua divulgação no ano passado, no ano 2018, que é exatamente sobre a escala de coma de Glasgow, que houve algumas mudanças interessantes que eu elenquei aqui para que a gente pudesse falar um pouco sobre ela de forma bem rápida, bem prática, que trata exatamente dessa avaliação, desse uso junto ao paciente traumatizado, tá? E nosso principal foco vai ser como nós vamos registrar isso, tá? Bom, então nós podemos observar, eu linkei alguns pontos aqui para que a gente possa, de forma didática e mais inteligível, poder passar informação. Então você que se interessa pelo assunto, que achou interessante essas informações, você possa dar um joinha legal, possa subscrever o nosso vídeo para que a gente possa estar repassando e divulgando mais ainda essas informações de saúde que são de extrema importância. Então, a escala de coma de Glasgow, com avaliação pupilar, que é a nova designação, a nova denominação dessa escala, né? Observe que houve uma implementação de avaliação pupilar em sua estrutura. Tá? Nós não vamos aqui tecer comentários sobre como aplicá-la, mas simplesmente como calculá-la, né? Tendo em vista que nós já temos aí boas informações sobre como aplicar. Agora, o mais importante é saber como calcular isso e registrar isso. Então, nós podemos ver aqui, nós temos a escala de coma convencional, tá? Algumas mudanças ocorreram. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, aproximar a tela, tá? Que no comando de abertura ocular, certo? No score 2, não é mais você fazer uma compressão, uma compressão dolorosa para poder ele abrir os olhos. Agora tem essa nomenclatura, pressão de abertura ocular, né? Outra mudança que houve é exatamente sobre o 5 da resposta verbal, que é orientado e conversando. Outra mudança que houve é no score 3, que não são mais sons, são simplesmente palavras, né? Não são mais palavras inapropriadas, é somente palavras. E no score 2, que seria sons ininteligíveis, agora é somente sons. Okay? Outra coisa importante também é exatamente a parte da resposta motora. Na resposta motora nós podemos observar que nós temos aqui, por exemplo, no score 4, nós só falamos em flexão normal, ok? No score 3, nós falamos da flexão anormal, tá? E no score 2, somente a extensão. E vocês podem observar que embaixo de cada avaliação dessa, nós temos uma siglazinha chamada NT. Esse NT são significados relacionados a fatores não testados, ou seja, fatores que vão impossibilitar você de avaliar aquele quesito, tá? Por exemplo, você não tem como avaliar a abertura ocular, ou a resposta verbal, ou a resposta motora. Então, quando isso não acontece, você coloca NT, tá? Bom, e vamos à parte mais importante, que é, inclusive, a alteração mais expressiva que se houve dessa escala, que é exatamente sobre a pontuação e a subtração com a pontuação da pupila. Então, uma vez calculado essa escala de Glasgow, nós podemos, após essa resolução de pontos, nós vamos agora avaliar as pupilas, tá? Então as pupilas, elas podem estar com reflexo inexistente, ok? Podem estar com reflexo somente parcial, ou seja, uma delas somente reflete a luz, e podemos ter com as duas, né, que é uma representação completa, ou seja, as duas são fotorreagentes à luz. Isso significa uma pontuação. Você pode observar que se nenhuma reflete a luz, é score 2. Se somente uma reflete a luz, score 1. E se as duas refletem a luz, score 0. Ok? Então, após fazermos essa pontuação e elencarmos uma pontuação para a pupila, nós vamos fazer o cálculo, ou seja, nós vamos subtrair a escala de Glasgow da pupila. Okay? Então, por exemplo, a pontuação mínima agora mudou. A pontuação mínima da antiga era 3, agora é 1. Tá? A escala de Glasgow pode ser pontuada com 1. E a escala máxima continua a mesma, que é exatamente a escala de número 15. Okay?
Então eu elenquei aqui para vocês como nós vamos registrar isso. Tá? Se você não tiver uma escala já padronizada e impressa, você pode fazer isso aqui, ó. Coloque OVM. Coloca um espaçozinho onde você vai colocar a pontuação de cada um. Então eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, aqui ó, O3, V3, M3, ou seja, somando esses três dá 9. E vamos supor que na avaliação da pupila nós tivemos 1. Então, 9 menos 1, 8. Logo, esse paciente é um paciente com TCE grave e ele precisa ser entubado. Né? Ótimo. Exemplo 2, nós temos abertura ocular 4, resposta verbal 2 e motora 4. Somando isso dá 10. Porém, as duas pupilas estão fotorreagentes. Eu dei 0. Né? Então, nesse caso aqui, 10 menos 0, que vai dar 10. Ou seja, o paciente tem, por exemplo, um trauma moderado. Tá? Agora, outro exemplo importante é, por exemplo, abertura ocular. Coloquei NT, ou seja, não testou. Alguma coisa aconteceu que eu não pude testar essa abertura ocular. Tá? Resposta verbal 2, M3, que é exatamente a resposta motora. Tudo isso deu 5 menos NT. Tá? Ou seja, você vai colocar 5 NT. Uma coisa importante aqui, que eu quero elencar aqui e chamar a atenção, é que eu não tive como avaliar nem a abertura ocular e nem tive como avaliar as pupilas, que é uma coisa que não vem esbanjado na escala, todavia é importante a gente frisar aqui. Por exemplo, um trauma de face com afecção da região dos olhos, onde você não consegue identificar olho, então, consequentemente, não vai fazer avaliação pupilar. Então, você coloca 5 NT. Tá? E por aí vai, e assim segue. O importante é que essa pontuação final aqui é que vai ser validada. Tá? E isso deve ser repassado para a unidade receptora de cada caso e assim poder proceder com procedimentos mais avaliativos e mais detalhados. Tá? Então, no pré-hospitalar isso é muito importante, mais referido a essa assistência pré-hospitalar, o APH. Tá? Então, um forte abraço a todo mundo, dê aquele like se você gostou da informação e até mais.